Graça e paz, compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Nós vamos dar continuidade, nesse tema que nós temos trazido agora no mês de outubro em relação à reforma protestante. Estamos em quarta, semana que vem a gente termina, mas que privilégio, a gente poder se esbaldar, de conhecermos, de podermos entender quem é esse Senhor das nossas vidas, e que privilégio. E hoje o texto que nós vamos partilhar, daquilo que foi distribuído entre os presbíteros aí, para que pudéssemos estudar e trazer para os irmãos, está lá em Hebreus, no capítulo 7, verso 20 ao verso 28. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu, porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Vamos orar. Ó Deus, bendito é o Senhor, é a Tua palavra, Pai, diante de nós. Trabalhe em nosso coração, me use, ó Deus, para abençoar o Teu povo. Em Cristo pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, aqui na carta de Hebreus, ela traz esse âmbito de apresentar Jesus no momento. O pastor Fábio já trouxe alguns estudos aqui para nós, o pastor Norival também já trouxe, mostrando o que estava acontecendo para quem eram esses hebreus, quem escreveu essa carta aos hebreus e em que momento isso estava acontecendo. O pano de fundo daqui eram irmãos que ali por volta dos anos do final do primeiro século estavam literalmente debandando, estavam com sua fé, o seu agir, tudo aquilo que eles aprenderam. Eram judeus espalhados pela diáspora, espalhados ao norte, ao sul, na Macedônia, homens, mulheres, comunidades que se viam cansados, que se viam presos muitas vezes em lutar por uma fé, lutar por um Cristo, que havia tanta perseguição, havia um cansaço, porque as suas forças já se exauriram, as suas forças já tinham se perdido, e de repente chega-lhes uma carta, um revigor, um fortalecer, um aquecimento para a sua fé, apontando para Cristo, apontando para o nosso Senhor. Tanto aqui é dito, e nesse capítulo 7 eu vou precisar trazer um pouco do que ele está querendo dizer a respeito o sacerdócio de Melquisedeque, o que isso significa. Então, o autor de Hebreus, após alertar sobre o risco da apostasia e reafirmar essa imutabilidade dos propósitos de Deus,
retorna ao tema do sacerdócio de Cristo, porque ali no capítulo 5, ele vai falar sobre o sacerdócio, mas ele olha para a comunidade e percebe que para a comunidade e para aqueles que estavam recebendo da palavra, ainda havia muita imaturidade, o não conhecimento profundo de quem era o Senhor. Então ele retoma as bases daquilo que ele fala no capítulo 1, no capítulo 2, e então agora aqui no capítulo 7 ele retoma. Então ele convida a esses que leem a sua palavra a verem a grandeza de Jesus como sumo sacerdote. Isso era comum para eles. Eles sabiam qual era a função do sumo sacerdote. Há alguns autores, alguns teólogos que dizem que o ponto essencial da doutrina na carta está no capítulo 7, onde se explora o sacerdócio de Cristo, enquanto os capítulos anteriores são apenas uma introdução para apontar o que essa função, esse ofício de Jesus. A carta é direcionada aos judeus convertidos que, enfrentando dificuldades, pensavam em voltar ao judaísmo. E claro, para dissuadir esse pensamento, o autor que ele é desconhecido. Ele defende que o sacerdócio de Cristo, da ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio de Arão. E essa superioridade se deve ao fato de que a ordem de Melquisedeque é superior à ordem de Levi, da tribo de Levi, aqueles que seriam, da onde viriam todos os sumos sacerdotes, apontados pelo próprio Senhor ali, quando em Moisés, na divisão das tribos, ele traz essa função para essa tribo de Levi, da onde sairiam, da descendência de Levi, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Então, nos capítulos seguintes, o autor expande a visão. No capítulo 8, ele destaca a aliança superior de Cristo. No capítulo 9, ele trata do seu santuário superior. E no capítulo 10, ele conclui com o sacrifício superior de Cristo. Mas quem era Melquisedeque? É uma figura bíblica misteriosa e de grande importância, mencionada 2 vezes no Antigo Testamento, em Gênesis 14, de 17 a 24, e nesses salmos que introduzimos ao culto desta noite, Salmo 110, sempre simbolizando o sacerdócio de Cristo. Ele é descrito como uma figura tipológica, ele é um tipo Cristo, não é uma alegoria não, ou seja, seu papel, as suas características apontam para o sacerdócio, para o Rei Jesus, para o Cristo, Filho de Deus, servindo como uma espécie de prenúncio dessa função de sacerdote de Jesus. De acordo com alguns estudiosos, o Salmo 10 é o elo profético que conecta Melquisedeque, lá de Abraão, no momento que ele é citado ao papel de Cristo, descrito aqui nas cartas aos Hebreus. Melquisedeque possui 5 características centrais: a sua elevada posição, a sua autoridade, a sua dupla função, singularidade e perpetuidade do sacerdócio. Ele não acaba. Primeiramente, ele é considerado sacerdote do Altíssimo, nomeado diretamente por Deus, sem sucessores, sem precursores. Isso enfatiza a sua posição única. Em segundo lugar, a sua autoridade é destacada pelo fato de ele abençoar Abraão, demonstrando ser o maior até que este patriarca, o que indica que é seu sacerdócio anterior ao Levítico, ou seja, muito tempo antes, é superior, pois Levi, o patriarca do sacerdócio levítico, ainda estava em Abraão, ou seja, ainda ia acontecer. Eram bisnetos de Abraão, os da tribo, os filhos de Jacó, das 12 tribos. A terceira característica é a sua dupla função: sacerdote e rei. Ele é o Rei da justiça e Rei da paz, apontando para uma figura
em que justiça e paz elas se unem, algo que somente Cristo cumpre plenamente, meus irmãos. Melquisedeque governa em paz e justiça, o que representa a união de atributos que a tradição sacerdotal israelita não possuía, pois os papéis do rei e sacerdote sempre foram separados. Olha só o que aconteceu com o rei Saul, que de repente decidiu interceder a Deus, usando do benefício do ofício de sacerdote que Samuel tinha, mas ele não foi até Samuel, e ele foi amaldiçoado por isso. E por fim, a perpetuidade do sacerdote de Melquisedeque aponta para o sacerdócio de Cristo que permanece para sempre. A ausência de sucessores faz dele um símbolo da continuidade eterna da obra do nosso sacerdote Jesus. Assim, Melquisedeque é um tipo que prefigura a realidade cumprida em Cristo, um sacerdote eterno e perfeito que unifica paz e justiça, sem princípio e sem fim, e cuja obra redentora é a verdadeira realização de tudo o que Melquisedeque simbolicamente representava. Já era o primeiro tipo de Cristo ali. A gente olha essa figura e a gente percebe que Ele é o grande intercessor, Ele é aquele quem ora pelo povo, aquele quem abençoa o povo, aquele quem vai ao Senhor para oferecer sacrifício de pecados, contra os pecados. E ainda dentro desse capítulo 7, o autor de Hebreus ele vai destacar a superioridade do sacerdócio de Cristo em comparação ao sacerdócio de Levi, enfatizando, lógico, o contrário do sacerdócio de Arão, o de Melquisedeque, o qual Cristo pertence, é eterno e satisfaz completamente as necessidades espirituais da humanidade. Nós precisávamos de Cristo como sacerdote, aquele único que poderia remir os nossos pecados, oferecer-se de sacrifício, não mais em animais, não mais temporariamente, mas eternamente. Primeiro, o sacerdócio levítico, ele é transitório e apenas preparatório, funcionando como uma sombra da realidade de Cristo, que Cristo veio realizar de forma completa. Sendo imperfeito, ele não podia aperfeiçoar os pecadores. Uma vez que os sacerdotes eram homens, eles eram falhos, eles eram pecadores, que ofereciam sacrifícios para eles, a favor deles e a favor do povo. E o oposto a isso é o sacerdócio de Cristo. É superior em sua ordem, substitui o levítico, sendo capaz de oferecer salvação plena e um relacionamento direto com Deus. Ele é a paz com Deus. Cristo pertence a uma ordem distinta, pois não descende da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, conforme o plano divino. O sacerdócio de Cristo, ele não foi estabelecido por uma hereditariedade ou leis antigas, mas pelo juramento eterno de Deus. Ele declarou Cristo como sacerdote para sempre, segundo essa ordem de Melquisedeque. Esse juramento assegura que o sacerdócio de Cristo é inabalável, ele não tem sucessores, ele começa e acaba nele, garantindo que a sua intercessão será eterna e imutável. Esse caráter perpétuo é sustentado pelo poder da vida de Cristo, o qual venceu a morte e por meio de sua ressurreição e exaltação permanece sempre como nosso sumo sacerdote, lá no santuário celestial, intercedendo por nós. E que alegria, e que segurança isso nos traz, e que privilégio saber que é o Senhor
que tem cuidado de nós. E além disso, o sacerdócio de Cristo cumpre a lei mosaica e traz uma nova aliança, anulando a necessidade dos antigos sacrifícios, dos sacrifícios dos animais, dos ritos que a gente tem lá em Levítico. A lei foi cumprida por Cristo, que com o seu sacrifício único nos oferece um relacionamento pleno e direto com Deus. O autor afirma que enquanto a lei e o sistema levítico tinham limitações e eram incapazes de aperfeiçoar os crentes, Cristo trouxe uma esperança superior. Essa esperança permite que os crentes se aproximem de Deus com plena confiança, sabendo que a salvação e o perdão são completos em Cristo. Como é bom saber. Por fim, o sacerdócio de Cristo, ele transcende as limitações dos antigos sacerdotes. Todos aqueles rituais, a necessidade deste homem que chegaria ao Santo dos Santos para oferecer sacrifício para o povo em relação e a favor do povo, isso tinha um tempo para acabar. E ele acaba em Cristo, sendo o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, o sacerdote perfeito. Ele não apenas cumpre os sacrifícios da lei, mas também se torna o meio para uma comunhão íntima e eterna com o Pai. Um acesso direto que nenhum sacerdote humano poderia prover. Assim, o sacerdócio de Cristo substitui o antigo sistema, oferecendo uma redenção completa, uma esperança permanente, e com base nesse sacrifício, na intercessão eterna do próprio Cristo. Aí então a gente entra no nosso texto. Até aqui ele nos aponta e nos provê toda a função do sacerdote, a função sacerdotal, o que ele precisa para isso acontecer. E do nosso verso, a gente destaca algumas verdades aqui, que enfatizam a superioridade do sacerdócio de Cristo. Em primeiro lugar, a superioridade do sacerdócio de Cristo está baseada no juramento divino. O verso 20 e 21, a gente lê assim: e isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento. O sacerdócio araônico foi instituído por lei divina, o sacerdócio de Cristo por juramento divino. Nós lemos Salmo 110:4. Ali aponta, ele é redito aqui novamente, ele é falado novamente aqui. O Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Aqui no verso 21, ele repete isso lá de Salmo 110:4. Esse autor, ele fez essa ligação. Aliás, o próprio Deus fez essa ligação. O próprio Deus nos chama a atenção de qual é o papel de Cristo no sacerdócio. O sacerdócio de Cristo não vem de uma linhagem humana, mas do juramento divino. Os sacerdotes precisam provar que pertencem à tribo de Levi e preencher os requisitos físicos e cerimoniais. E aqui eu quero ler algumas coisas. Em Levítico 21, de 16 a 24, ele vai dizer o seguinte: o que eram esses requisitos físicos e cerimoniais? Ouçam bem, ou acompanhem comigo. Levítico 21, de 16 a 24. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão dizendo: nenhum dos seus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se aproximará, seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado,
Homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito? Não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, não poderá entrar até o véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários. Porque eu sou o Senhor que os santifico. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Meus irmãos, o Senhor estipulou requisitos para estes sacerdotes. E a gente olhando para a vida, o sacerdócio de Cristo, porém, foi estabelecido com base em sua obra vicária na cruz, em seu caráter impoluto e no juramento de Deus. Ele jamais poderia ser colocado em qualquer um desses requisitos, pois não havia mancha, não havia mácula, um cordeiro perfeito. Em segundo lugar, a superioridade do sacerdócio de Cristo está fundamentada numa aliança superior, aí no verso 22. Cristo é o fiador de uma nova aliança, a aliança firmada em seu sangue. O termo fiador significa aquele que garante que os termos de um acordo, de um contrato, serão cumpridos. Judá se dispôs a servir de fiador para Benjamim, a fim de garantir ao pai que o menino voltaria para casa em segurança. Lembram-se dessa passagem lá em Gênesis 43, 1 a 14, Judá, um dos filhos de Jacó, sabia, ele foi buscar comida no Egito e quem estava lá era José, aquele que foi vendido. E José quer que o pequeno Benjamim fique, e ele se dá ao meu lugar. Judá se coloca à disposição, se coloca, ele põe no lugar de Benjamim, para que não haja a morte do pai, sabendo que haveria um desgosto terrível, por saber que o seu filho querido, mais querido naquele momento, estava preso e poderia até morrer. Numa outra passagem, Filemão 18 e 19, Paulo se dispôs a servir de fiador para o escravo Onésimo. Meus irmãos, como mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo é o grande fiador. Nosso Salvador ressurreto e eterno garante que os termos da lei serão totalmente cumpridos. Deus não abandonará o seu povo, mas Cristo não apenas nos garante que Deus cumprirá sua promessa, mas como representante diante de Deus, também cumpre perfeitamente os termos da lei em nosso nome. Ele olha para Cristo, ele não enxerga os nossos pecados quando estamos em Cristo. São as vestes do nosso Senhor que vestimos para nos achegarmos a Deus, nos achegarmos à presença de Deus. Jamais seríamos capazes por conta própria de cumprir esses termos, mas uma vez que cremos nele, ele nos salvou e garantiu que nos guardará. Em terceiro lugar, a superioridade do sacerdócio de Cristo é demonstrada pela sua atividade permanente, versos 23 e 24. Os sacerdotes da ordem levítica não eram apenas imperfeitos, mas também tinham seu ministério interrompido pela morte. Uma geração de sacerdotes dava lugar à próxima geração. Enquanto novos sacerdotes entravam, os mais antigos estavam se aposentando ou morrendo. Permanecia o sacerdócio,
mas não havia um sacerdote específico de quem se pudesse depender o tempo todo. Como resultado da mortalidade de cada sacerdote, o judaísmo precisou de um grande número deles ao longo dos séculos, pois aqueles que estavam morriam e precisavam ser substituídos. Há um relato de Flávio Joséfo ali no segundo século, escreveu que 83 sumos sacerdotes ocuparam esse ofício desde Arão até a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Entretanto, na nova aliança, apenas um é necessário, pois ele vive para sempre. Amém. E está disponível em todos os momentos, em todas as eras. E além disso, sendo Deus de Deus mesmo, onipotente, onipresente, ele sempre é capaz de interceder por cada um dos santos. Esse é o ministério de Cristo, meus irmãos. É perfeito e dura para sempre, pois ele morreu pelos nossos pecados, venceu a morte, ressuscitou para a nossa justificação, voltou ao céu e está à destra do Pai, intercedendo por nós. Então, quando nos aproximamos de Deus por meio dele, Jesus, ele está sempre presente, sempre à disposição, e jamais se afasta, jamais fica longe. E sendo todo poderoso, não há quem ele não possa ajudar. Não importa o que e nem quantas vezes tenhamos feito antes, ele jamais nos decepciona. Sua presença no céu como representante do pecador é garantia de que ninguém que nele confia vai ser rejeitado, vai ser colocado de lado depois de você. Não. É sempre bem sucedida a sua intercessão em favor dos fracos, em favor dos falhos, em favor dos pecadores. Em quarto lugar, a superioridade do sacerdócio de Cristo é demonstrado pelo seu ilimitado poder. A gente vê no verso 25. O sacerdócio levítico não podia aperfeiçoar o pecador, mas Jesus pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. A salvação não decorre da obediência do pecador, mas do sacrifício vicário desse divino Salvador, desse divino Jesus. A nossa obediência, a nossa vulnerabilidade independe. Eu preciso do meu Senhor, ou nunca serei perdoado. Na verdade, serei expurgado da presença do Senhor se nós não estivermos em Cristo. A salvação, a sua morte foi vicária, substitutiva. Ele não morreu para possibilitar a nossa salvação, morreu em nosso lugar, como nosso substituto, para nos salvar. A salvação não é sinergista, ela é monergista, ou seja, nós não cooperamos com Cristo na nossa salvação. Eu não faço o bem para poder ter a salvação. Eu não dou alimento aos pobres, dou as minhas roupas, sirvo voluntariamente para obter a salvação. Não. Isso é muito claro, meus irmãos aqui. Ensinamos muito sobre isso. A salvação pertence ao Senhor. Amém. A nossa salvação foi planejada por Deus Pai, executada pelo Deus Filho e aplicada pelo Deus Espírito Santo. A salvação não é uma conquista das obras, é uma oferta da graça. Não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas pelo que Cristo fez por nós. Ele, e só Ele, pode salvar totalmente. Amém. A conclusão maravilhosa é o poder de Jesus para salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Somente se chegando a Ele, meus irmãos. Como sumo sacerdote eterno, Jesus tem o poder de salvar completamente e para sempre. Essa é uma das grandes passagens sobre a segurança do crente. Seu poder é absoluto e eterno. O caminho para Deus está sempre aberto. Ele está conosco a cada momento,
para fornecer força e ajuda quando precisamos dela. Lá em 1 Coríntios 10:13, ele é muito claro em relação a isso. É aquele que intercede. Que promessa incrível ele oferece aqui para a gente contemplar a importância e perseverarmos na fé, buscando do Senhor, buscando no Senhor. Em quinto lugar, a superioridade do sacerdócio de Cristo é demonstrado pela sua permanente intercessão. No finalzinho do verso 25, Jesus, como nosso sumo sacerdote, vive permanentemente intercedendo por nós. Ele é o advogado, o justo. Em 1 João 2:1, ele vai dizer assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nenhuma condenação prospera contra aqueles que estão em Cristo, pois Ele morreu, ressuscitou e está na destra de Deus, aonde intercede por nós. Romanos 8:1 vai dizer assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Verso 34 de Romanos 8: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:35 vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Engraçado como ele coloca com coisas aqui, né? Ele personifica essas coisas. A tribulação seria uma pessoa, a angústia uma pessoa, a perseguição uma pessoa, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Ele personifica essas coisas, como se essas coisas pudessem vir até nós e nos separar do amor de Cristo. Mas não é isso. Todas essas circunstâncias, elas se achegam a nós todos os dias, mas elas podem nos separar do amor de Cristo? Jamais. Em sexto lugar, a superioridade do sacerdócio de Cristo é demonstrado pelo seu caráter inculpável. Olha o verso 26. Os sacerdotes levitas precisam oferecer sacrifícios, primeiro por si mesmos, pois eram pecadores, mas Jesus é o sacerdote perfeito, santo, inculpável, separado dos pecadores. Ele é o sacerdote perfeito, que não precisou oferecer oferta por si mesmo. Ele é a oferta perfeita e o ofertante perfeito. Ele é o justo, o que torna justo, e é o justificador, como diz lá em Romanos. Amém. Nele não havia pecado, muito pelo contrário, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em sétimo e último lugar, a superioridade do sacerdócio de Cristo é demonstrado pela sua perfeita oferta. Em Hebreus 7:28 diz assim: porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Jesus não é apenas o sacerdote perfeito, mas ofereceu um sacrifício perfeito. Ele é a própria oferta, Ele é o próprio sacrifício, Ele entregou a si mesmo como oferta pelo nosso pecado. A sua oferta foi perfeita, completa, eficaz e aceita por Deus. E agora nos resta, claro, afirmar, portanto, que sendo Jesus Cristo o nosso sumo sacerdote, nunca haverá um tempo em que, ao nos aproximarmos de Deus, nós seremos rejeitados. Consequência disso, desviar-se de Cristo, se separar do Senhor, continuar numa vida pecaminosa, isso é uma apostasia, isso é uma loucura, porque aquele que nos traz paz com Deus, nos une com o Senhor da vida, aquele que criou todas as coisas em Cristo, e de repente eu me afasto do Senhor, isso é loucura. Nós vamos pecar, o pecado bate as portas, as nossas portas todos os dias, não canso de dizer isso.
Mas nós temos um intercessor, nós temos um mediador que nos faz justos diante de Deus, que nos traz paz novamente. Amém. E este é Jesus Cristo. Somente Cristo. Para concluir, meus irmãos, Jesus é o fiador de uma nova e superior aliança. Cristo, através do seu sacrifício expiatório, se torna o fiador de uma melhor aliança, assegurando as promessas eternas de Deus para a salvação. Ele, como sumo sacerdote perfeito e livre de pecado, valida essa nova aliança, que supera a antiga aliança, por ser fundada em melhores promessas e por prover uma esperança inabalável. Em Cristo, a segurança e o futuro dos crentes estão estabelecidos eternamente, além das limitações terrenas, muito além, oferecendo uma esperança que transcende qualquer circunstância, qualquer instabilidade, qualquer movimento do mercado, qualquer circunstância que nos abale. Ele é o Senhor. Como sumo sacerdote eterno e intercessor perpétuo, sendo esse sacerdote, sumo sacerdote eterno e permanente, Cristo é capaz de salvar de forma definitiva, não apenas nesse tempo presente, mas para a eternidade. A sua função intercessora é contínua, é eficaz, pois Ele vive para sempre, para interceder em favor dos crentes. Ele vai nos proporcionar acesso constante e renovado aos benefícios da salvação. A sua presença divina, ela fortalece e guia nós, como crentes em Cristo, ajudando-nos a enfrentar os desafios da vida com confiança, com segurança. Esse texto, ele nos traz segurança. Sabe, se há desesperança, se há dúvida, se há, e agora, o que vai acontecer? Olha para esse texto, meus irmãos. Olha para esse texto. Olha como ele aponta a Cristo como um porto seguro, uma fortaleza inabalável, aquele que já tem um lugar preparado para nós. O sacerdócio absoluto e suficiência do sacrifício de Cristo, ao ser exaltado à direita de Deus, Cristo assume plenamente o papel de sumo sacerdote perfeito, oferecendo um sacrifício único e suficiente para a remissão dos pecados. Diferente dos sacerdotes levíticos, que precisavam realizar sacrifícios repetidos, Cristo, por ser santo e eternamente perfeito, realiza uma obra completa e inalterável. Ele é o mediador único e definitivo, capaz de purificar e justificar eternamente todos os que depositam sua fé nele, permitindo que nós e todos nós nos aproximemos de Deus como justos, retos diante do Senhor. Esse é o papel, esse é o sacerdote Jesus. Esse ofício nos traz para próximo dele, nos justifica, nos traz graça, nos traz salvação e principalmente segurança. Amém, meus irmãos? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito esteja com cada um dos meus irmãos, para hoje, para essa semana e para todo sempre. E confiemos nesse autor e consumador da nossa fé. Estejamos em Cristo eternamente. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, eterno, poderoso Pai, nós estamos aqui, diante do Senhor, diante da Tua palavra exposta, conhecendo mais deste ofício de sacerdote, que em Cristo nós temos, somos beneficiados,
beneficiários da tua imensa bondade, desse teu trabalhar em nossas vidas, ó Senhor. Entregamos a Ti, ó Deus, este culto, esta adoração, este serviço de adoração ao Senhor, ó Pai. Olha para nós, que Teu Espírito trabalhe nas nossas vidas e componha, ó Pai, o nosso ser, componha, ó Deus, o nosso viver diário, intercedendo por nós. Buscamos ao Senhor. Esteja com nossas vidas, ó Pai. Alimenta-nos e seremos alimentados. O Senhor, ó Pai, traga paz e tranquilidade às nossas vidas. Segurança, sendo esse porto seguro que a Tua palavra, que não pode mentir, ela traz para nós. Em Cristo pedimos, em Cristo intercedemos ao Senhor. Amém. Louvado seja o Teu nome. Deus abençoe, meus irmãos.